como calcular a infiltração de água no solo utilizando o método Green Empty. Quando a gente fala esse tema, você já subentende o seguinte: nós vamos utilizar o método Green Empty, quer dizer que existem outros métodos, né? Senão não precisaria nem citar o método Green Empty, né? Só ia calcular a infiltração de água no solo e ponto, né? Mas não, existem diversos métodos de infiltração da água no solo, e um desses métodos mais conhecidos é o método de Green Empty, tá? Inclusive é um dos mais complexos ali para a gente avaliar e aplicar ele na prática, por isso que essa aula aqui é fundamental para você absorver esse conhecimento aqui em 40 minutinhos aqui, que vai te otimizar demais aí, né, o seu estudo, tá? Se você for pegar um livro para estudar Green Empty, referências, provavelmente você vai demorar muito mais tempo, tá? Então fica comigo que você vai sair dessa aula aqui, assim, conhecendo de cabo a rabo e aplicando aí na prática os métodos de infiltração, no caso aqui o método de Green Empty. Beleza? Então olha só, pessoal, deixa eu só ver se eu consigo mobilizar essa figura para cá. Isso, fica mais fácil. Beleza. Então, olha só, primeira coisa, tá? Primeira coisa, antes da gente colocar aqui a mão na massa e entender todo esse método por dentro, tá? O que é um método de infiltração? Tá? Eu já faço esse questionamento para você. Por quê? Não adianta nada, pessoal, eu entrar aqui nessa aula e lotar vocês de conta, de equações, de fórmulas, se você não souber para que você vai utilizar isso, aonde você vai utilizar isso, o porquê existe esse método, por que a gente vai ver esse método, né? Você precisa ter esse background, esse fundo de tela aí da sua mente, né? Muito claro, tá? Por quê? Eu não sei você, mas na minha graduação eu já enchi vários cadernos ali de anotar coisa da lousa, sem saber se eu ia usar alguma vez na vida, sem saber se aquilo ia fazer sentido para mim ou não, sem entender aquele processo, tá? Então aqui, nas nossas aulas, a gente preza bastante por essa clareza, por esse nível de consciência que você precisa despertar aí, tá? Então, assim, a gente vai ver todas as contas, um exemplo prático para consolidar esse conhecimento e tal, vamos ver tudo isso. Mas antes disso, você precisa entender, né, o que é um método de infiltração. Isso é o básico, isso é o básico, tá? E olha só, quando a gente vai fazer algum projeto de drenagem, ok? Nós temos uma divisão muito clara na drenagem, tá? Então, nós temos a microdrenagem, nós temos a macrodrenagem, ok? A microdrenagem, que é composta aí pelas ruas, pelas sarjetas, bocas coletoras, rede de drenagem, ramal de ligação, PV, né? São esses dispositivos, são mais simples, tá? São mais simples, ok? Pelo menos na parte de cálculo, né? Eles são mais simples. Por que são mais simples? Porque, via de regra, vai ser aplicado o método racional para calcular a vazão de projeto, que é C vezes D vezes A, né? Dividido por 3,6. Se as unidades ali forem C adimensional, intensidade de chuva milímetros por hora, A quilômetros quadrados, né, que é a nossa área de contribuição. Então, microdrenagem acaba sendo bem mais simplificado uma análise hidrológica, né, acaba se utilizando muito aí no mercado o método racional, ok? Agora, quando a gente vai para macrodrenagem, nós temos alguns efeitos que são amplificados nesse tipo de projeto. Por exemplo, olha só, distribuição espacial da chuva, tá? Se eu for olhar aqui no quintal de casa, quando estiver chovendo, você acha que vai ter muita diferença, né, do que está chovendo numa ponta do quintal para o outro quintal? Não, né, porque é uma área pequena, né, então não vai ter muita diferença espacial do que está chovendo aqui e que está chovendo aqui, porque são pontos muito próximos, tá? Agora, quando eu vou para a macrodrenagem, essa diferença espacial já começa a ficar mais latente. Por quê? Porque são bacias de 30, 40, 50 quilômetros quadrados. Então, às vezes, o que está chovendo lá na cabeceira da bacia, nem está chovendo lá embaixo, né? Às vezes está seco, está sem chuva em outro ponto da bacia. Então, essa distribuição espacial da chuva começa a ganhar mais força, né? Começa a ganhar mais latência quando a gente aumenta essa área e parte para a área de macrodrenagem. Percebe? Por que eu estou falando isso? Para vocês terem clareza aqui. Nem tudo, né, que nós vemos ali na microdrenagem vai ser suficiente para a gente desenvolver projetos de macrodrenagem, porque na macrodrenagem nós temos efeitos ali que são amplificados, tá? E para que a gente consiga cobrir, né, esses efeitos no nosso cálculo, no nosso projeto,
a gente começa a abrir um pouco o nosso leque de atuação e conhecer novos métodos, novas possibilidades que possam representar esses efeitos que são amplificados e latentes numa macrodrenagem, que não são tão percebíveis numa microdrenagem, e não são tão latentes, tão impactantes numa microdrenagem, percebe? Então, se nós estamos partindo para uma área macro, onde existem efeitos ali que não são cobertos, não são vistos para projeto de micro, né, esses efeitos vão precisar de novos métodos, novas técnicas, para que a gente possa caracterizar muito bem o nosso estudo e desenvolver um projeto de macro, né, cada vez mais assertivo, certo? Então, essa é uma introdução para inserir na sua cabeça o seguinte, que dentro dessa variedade de efeitos que vão acontecer na macrodrenagem, estudos maiores, né, nós temos ali também a questão da infiltração, tá? Então, perceba, para a microdrenagem, a gente trabalha com o método racional, que nós utilizamos um Czinho, que é o coeficiente de runoff, que varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 0, mais permeável a bacia, mais próximo de 1, mais impermeável a bacia. Quando a gente vai desenvolver um estudo, um projeto de macrodrenagem, é mais comum nós trabalharmos, tá, com o método SCS, hidrograma unitário, tá? E nesse método da construção do hidrograma, muitas vezes nós atuamos com o método de infiltração CN, Curve Number, tá? Esse é um dos métodos, né, que caracterizam a infiltração, que estimam essa infiltração no nosso projeto. Então, perceba, na microdrenagem eu estou dentro do meu casulo de método racional. Para a macrodrenagem eu já saí do método racional, já estou com o hidrograma unitário, já estou com o CN, o Curve Number, método de infiltração. Então, perceba que começa a ganhar mais corpo técnico, mais visão técnica, quando a gente começa a aumentar a nossa área de contribuição e a gente parte ali para uma macrodrenagem, ok? Então, o CN, que é um método, né, que é conhecido como CN ou Curve Number, né, ele é um dos métodos, ok? Existe ali também o método de infiltração, o método de Orton, né, que é um outro método que nós conseguimos, inclusive, fazer um ensaio de infiltração numa bacia e retirar esses dados de infiltração e abastecer o método de Orton, tá? Existe o método de Green Empty, que é o método que a gente vai ver aqui hoje, ok? E por que é importante conhecer esses métodos? Porque nós estamos partindo para uma área de macro onde nós temos mais complexidade. E simplesmente o coeficiente de runoff não vai representar toda essa complexidade que nós temos numa macrodrenagem, muitas vezes. Então é importante que você aprenda esses novos métodos para que você consiga construir o seu modelo hidrológico de forma mais assertiva, tá? Tudo passa, pessoal, por uma visão de balanço hídrico, tá? É como se fosse um sistema. Imagine um caixa, né, de uma empresa. Entra uma renda, né, entra ali um faturamento, só que tem os custos operacionais, tem os custos diretos, indiretos, despesas, tem imposto, né, tem prolabore, e sai ali o lucro, né, como se fosse um balanço ali, né, financeiro. Nós temos algo similar nos nossos estudos hidrológicos, só que você tira o financeiro e coloca água, né? Então, no seu estudo de macrodrenagem, vai ter uma entrada de água, que é a chuva, né? Essa chuva, ela pode já evaporar na queda, parte dela, ela pode ser interceptada pela folhagem, ela pode infiltrar no solo, né? Agora, esses fenômenos, né, são complementados, né, também pelo escoamento superficial direto, que para o nosso estudo de macrodrenagem é muito importante, qual que é a vazão que eu vou ter ali, né? Então, é um balanço hídrico, percebe? A chuva é uma entrada, nós temos ali algumas perdas de infiltração, de interceptação, de evaporação. Nós temos uma saída do sistema, que é o escoamento superficial direto. Tá? Então, essa visão de sistema vai ficar clara para vocês. Tá? Nosso ciclo hidrológico, né, acaba sendo esse sistema de entradas, perdas e saídas. Entradas, perdas e saídas. Ok? Então, quando a gente fala de perdas, né, como infiltração, como evaporação, não é que essa água vai sumir do sistema, né? É que ela vai ter um caminho diferente do escoamento superficial direto. Por exemplo, a água que evaporou, ela vai formar de novo novas nuvens, vai chover de novo, então ela está dentro do ciclo, ok? Só que ela pode ter destinos diferentes, como é o caso da infiltração. Então, se choveu numa área permeável, a chance é que a gente tenha bastante infiltração.